A paz de Jesus, filhos amados da Santíssima Virgem Maria. Hoje nós estamos começando o tríduo em preparação ao Pentecostes, que vai realizar dia 18 e 19 de maio na paróquia Mãe da Igreja. Então pegue a sua palavra em Atos capítulo 1, versículo 4 até o versículo 8. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga Deus me acuda. E quem não trouxe a Bíblia, diga misericórdia. Que é uma brincadeirinha, misericórdia de línguas, né? Apenas para indicar a você que você precisa vir para o grupo de oração com a sua Bíblia. Então, como eu já tinha falado, que dia 18 e 19 de maio haverá o Pentecostes. E a Renovação Carismática preparou um tríduo dessa semana, outra semana e na semana seguinte. Será um esquenta. O que é um esquenta? Quando tem um evento pela internet, eles realizam alguns mini eventos para preparar o coração para que ele possa estar participando. Esses mini eventos chama um esquenta. Então nós vamos esquentar o nosso coração em preparação para o Pentecostes. Que dia que vai ser o Pentecostes? Dia 18 e 19. De novo, que dia que vai ser o Pentecostes? 18 e 19. Aonde que vai ser? Paróquia Mãe da Igreja. Então nós vamos fazer uma pequena corrida, um exercício, um esquenta em preparação do Pentecostes. Agora, com a palavra em mão, vamos ler. Eu vou ler e você me acompanhe. E comendo com eles, ordenou-lhe que não se afastasse de Jerusalém, mas que esperasse aí o cumprimento da promessa de seu pai que ouvisse. Disse ele, da minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Assim reunidos, eles o interrogavam, Senhor, é porventura agora que ides restaurar o reino de Israel? Respondeu-lhe ele, não vos pertence a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minha testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. Palavra do Senhor. A palavra norteadora para nós está no versículo 8. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará, de novo, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará, e sereis minha testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. Pois bem, nesta passagem, meditando, preparando o ensino, eu percebi que existe uma ordem de Jesus, e nessa ordem surgiu duas perguntas, que é, por quê e para quê? Nessa ordem de Jesus surgiram quantas perguntas? Duas. Quais são as perguntas? Por quê e para quê? Vamos lá, de novo. Nessa ordem que Jesus deu, surgiu duas perguntas, que é, por quê e para quê? Ora, qual foi a ordem que Jesus deu para os discípulos? Lá no versículo 4. Qual foi a ordem que ele deu para os discípulos? Não se afasteis de... E aí vem a pergunta. Qual que é a primeira pergunta? Por quê? De novo lá. Por quê? E a segunda pergunta é... Então vamos fazer o seguinte, tá? Vou fazer o papel de Jesus e vocês serão os discípulos. E eu vou fazer com a mão assim, você vai dizer por quê? Depois novamente, para quê? Para vocês entenderem, tá? Eu sou Jesus, eu digo assim, filhos amados, meus filhinhos, eu vou para o Pai,
mas vocês deverão permanecer em Jerusalém. Não, é o porquê primeiro. De novo lá. De novo, que já atrapalharam aí. Meus filhinhos, eu vou para o céu junto com o meu Pai, mas vocês deverão ficar, e vocês deverão ficar em Jerusalém, porque vocês serão batizados no Espírito Santo, para que vocês tenham força para ser minha testemunha em Jerusalém, na Judéia, em toda a Samaria. Estão entendendo? De novo, vamos repetir, isso aqui é importante. Jesus, ele pergunta para os discípulos naquela época: vocês deverão ficar em Jerusalém, porque vocês serão batizados no Espírito Santo, para que vocês recebam força e sejam minha testemunha. Glória a Deus. Uma salva de palmas para a palavra de Deus. Irmãos, a gente fica olhando, ser testemunha. O que você entende de ser testemunha? Geralmente, quando a gente está no grupo de oração, a gente fala o seguinte: fulano, chegou o momento de contar o seu testemunho. Aí você vem na frente do grupo de oração, lá na reunião, e diz: eu quero contar meu testemunho. Jesus foi maravilhoso, eu tinha dor de barriga, Jesus me curou, estava com dor de cabeça, Jesus me curou, eu era pinguço, Jesus me libertou, eu era safado, Jesus me libertou. É o testemunho, sim, mas não é o sentido que está em Atos 2. Eu fui pesquisar lá no grego, o testemunho está em grego, chama-se mártir. Mártir é dar a vida. E aqui eu pesquisei no dicionário que fala o seguinte: pessoa submetida a suplício ou mesmo à morte, pela recusa de renunciar à fé cristã a qualquer de seus princípios. Traduzindo, Jesus falou para os apóstolos: vocês precisam do batismo do Espírito Santo, para que vocês recebam um martírio de sangue, um martírio branco, para que você renuncie tudo aquilo que é contra a fé cristã. Por isso que você precisa ficar em Jerusalém, por isso que você precisa participar em Jerusalém, porque é lá que você receberá o batismo do Espírito Santo, e o Espírito Santo lhe dará força para que você possa testemunhar, e se possível, com o seu próprio sangue, a sua fé em Jesus. Estão entendendo? Agora, trazendo para a nossa realidade, a palavra que Jesus falou para os discípulos, também ele se direciona para cada um de nós. Jesus, ele fala para mim e para você: não se afaste de não se afaste de Jerusalém. Ora, nós sabemos que Jerusalém está no Oriente Médio, e é muito distante. Como é que eu vou para lá? Não é o sentido físico de Jerusalém. A Jerusalém que Jesus está falando aqui é o seu grupo de oração. Quando Jesus, ele fala para mim e para você: qual é o seu nome? Já esqueceram o nome? Tem que tomar café antes de vir. Qual que é o seu nome? Não se afaste do teu grupo de oração. Agora vem aquela pergunta lá, de novo: não se afaste do teu grupo de oração, porque você será batizado no Espírito Santo, para que Deus dê força para você resistir, se for possível, com sangue, até a vinda de Jesus. Agora você está entendendo porque você não pode faltar ao grupo de oração? Porque no grupo de oração você recebe o batismo do Espírito Santo. Para quê? Para que você tenha força durante a semana para resistir às insídias de Satanás. Porque a nossa alma tem 3 inimigos. Quais são os inimigos da alma? O demônio, o mundo e a nossa carne. Nós não podemos dar bandeira. Nós não podemos fazer do grupo de oração bico. Nós não podemos negociar o grupo de oração.
Eu lembro quando era mais jovem, comecei minha caminhada, uma coisa que eu aprendi é perseverar no grupo de oração. O meu pai, ele sempre fazia um churrasco bem no sábado, de vez em quando. E os meus irmãos ficavam loucos da vida, porque eu não ficava lá, eu ia para o grupo de oração. E pior, quando era o aniversário do meu pai. E os meus irmãos ficavam assim, injuriados, porque eu ia faltar o aniversário do meu pai. Mas eu falava, eu venho depois, reserva um pedaço de bolo, um pedaço de carne. Porque eu aprendi desde cedo a não negociar o grupo de oração. O que aconteceu? Os meus irmãos ficaram curiosos para saber o que tinha no grupo de oração. E foram lá conhecer e começaram a perseverar comigo. Outra coisa também, lá quando eu tinha já uns 20 e poucos anos, uns 30, acho que 30 e poucos anos, eu coordenava um grupo lá em Santa Felicidade, trabalhava na escola. E a diretora me convidou para ser secretária da escola, mas eu tinha que trabalhar à noite. E eu ia ganhar um salário maior e mais o dissídio. Em torno de uns R$1.200, R$1.300 hoje. Um dinheirinho bom, né? Só que eu falei para ela, eu posso, só que terça-feira era o meu grupo de oração, eu não fico. Se quiseres, é desse jeito. Sabe por quê? Porque eu me conheço. Eu não posso ficar sem grupo de oração. E aí ela aceitou a proposta e eu fiquei um tempo como secretário da escola. Então é isso que Jesus ele quer hoje de nós. Nós não podemos negociar o grupo de oração. Nós devemos ser fiel, porque é no grupo de oração que eu serei batizado no Espírito Santo. E é nesse grupo de oração que vou experimentar a força de Deus, porque virá tempos difíceis. Virá tempo difícil. E olha, escute bem o que eu vou falar. E aquele que não tiver perseverando no grupo de oração, não resistirá às insídias de Satanás. Não resistirá. O meu desejo que na outra quarta-feira, quando você estiver em sua casa, lembra, hoje tem grupo de oração. Eu preciso ir no grupo de oração. Por quê? Porque eu vou ser batizado no Espírito Santo. E para quê? Para que eu possa vencer as minhas lutas diárias. E ali, aquele grupo de oração me dará força suficiente até o próximo grupo de oração. E assim vou vivendo até a consumação dos tempos. Entendido? Complicado? É isso que eu gostaria de partilhar com vocês hoje. A importância do batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é um ato de fé. Se eu for batizado no Espírito Santo, as minhas sobrancelhas arrepiarem, glória a Deus. Se não me arrepiar as sobrancelhas, glória a Deus. Ora, se quando eu for batizado no Espírito Santo, eu sentir emoções e começar a chorar, glória a Deus. Mas se eu não sentir nadinha, glória a Deus. Se eu receber o batismo do Espírito Santo e eu repousar no Espírito, glória a Deus. Mas se eu não repousar no Espírito, glória a Deus, porque o batismo no Espírito é um ato de fé, é eu dobrar o joelho, as pessoas rezarem por mim e eu tomar posse. Eu tomo posse do batismo do Espírito Santo, e esta oração de fé me dará força para resistir até o próximo grupo de oração. Irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, você vê lá a descida do Espírito Santo. O meu desejo particular é que os grupos de oração sejam um grupo de oração aleluiado. Sabe o que é aleluiado? Aquele que fica orando em língua.
E às vezes a gente vai no grupo de oração que parece mais um velório. E não é assim que aconteceu lá em Atos Apóstolos. Você já viu a passagem, quando aconteceu o Atos Apóstolos? Ele aconteceu o batismo no Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo numa sala. Essa sala se chamava como? Cenáculo. E aonde que o cenáculo era? Em cima da casa. Acompanhe comigo, não está escrito. Tem que ler e entender, né? Tem que ler as entrelinhas. Então era uma festa de Pentecostes. Então o povo judeu escutou um vento, ó. Eles olharam, escutaram um barulho e começaram a falar: da onde que está vindo esse barulho? Não sei. Ei, parece que é daquela casa. E lá não tinha som ainda, discoteca. E foram aquele povo se juntando. E aquele barulho. Olha, está vindo aqui dessa casa. Aí o que aconteceu? Você vai ver, Pedro proclamou a palavra e se converteu um monte de gente. Mas será que aconteceu assim? Eles tiveram que descer. Concorda comigo? E eu imagino que foi assim, ó. Veio o vento. O povo se reuniu na casa. Pedro desceu, abriu a porta, pegou a palavra e disse: povo de Deus, eu venho proclamar a palavra. E Deus fez isso, isso, aquilo. Foi assim que aconteceu? Não, eu penso assim. O povo reunido. Aí o barulho aconteceu lá na sala de cima. Pedro desceu, abriu a porta e começou. E depois São João desceu. E todos os outros foram descendo os 120. E por último Nossa Senhora saiu da sala, fechou a porta e e o povo olhando, o povo orando em línguas, começaram a dar risada e falaram: eles estão bêbados, tomaram vinho agora, é 9 horas da manhã. E Pedro falou: irmãos, nós não tomamos vinho, nós estamos cheios do Espírito Santo. E foi essa passagem que proclamou. Irmãos, o desejo do meu coração, que esse batismo no Espírito Santo que você vai receber hoje, que tire de você toda timidez, que você fique embriagado do vinho doce que é o Espírito Santo e que você possa se soltar na presença de Deus. Como você está em seu quarto, quando você está tomando banho, orando em línguas debaixo do chuveiro, você tem que estar assim dentro desse ambiente. É isso, e é essa experiência que dará força para você no seu dia a dia. Por isso eu digo para você, eu digo, não negocie o seu grupo de oração, não negocie o seu grupo de oração, não negocie o seu grupo de oração, não abre mão, porque Deus quer derramar sobre você o poder do alto, porque Deus quer que você seja mártir. E se você não receber o Espírito Santo, você vai cair na armadilha do inimigo. Olhe para esse grupo de oração. Quantos que caminharam conosco e hoje não estão aqui? Por quê? Porque não foram batizados no Espírito Santo. Foi para o mundo e o mundo foi seduzindo aos poucos. Aí não vem hoje, não vem na semana que vem e acaba se tornando um mundano. Irmãos, isso é algo sério. Deus te ama muito. Ele quer que você esteja com Ele. Por isso, é importante que você entenda isso. É uma questão de vida, e vida eterna. Você não pode dar bola para o inimigo. Você precisa ver que, eu falo isso para mim, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso do batismo do Espírito Santo hoje, agora, para todo sempre, porque eu quero morar no céu. Eu não posso viver sem batismo no Espírito Santo. Por quê? Para quê? Para que eu possa vencer todas as minhas lutas durante a semana, e que são muitas. E eu pergunto para você, como é que é a tua semana? Você não tem lutas para serem vencidas? Quantos inimigos que nós temos? 3. O demônio, o mundo e o inimigo íntimo, a nossa concupiscência.
E aqui dentro eu preciso lutar contra ele. Porque esse inimigo fortalece os inimigos que estão fora de mim. E eu digo, sem a ajuda e assistência do Espírito Santo, eu sou um derrotado. Sem a ajuda do Espírito Santo, eu sou um derrotado. Amém, igreja? Espera um pouquinho, tem mais um momento, uma fala. Irmãos, tem uma música do Nelsinho Corrêa que ele fala o seguinte: eu não quero só dizer amém, tenho que mostrar com a vida que eu creio. Olha só que forte, né? Eu tenho que mostrar com a vida que eu creio. Eu preciso ter força para resistir às tentações, às insídias de Satanás. É com a vida que eu vou viver o meu martírio. E você sabe quais são as suas lutas que você precisa vencer. Amém?